Passamos a palavra neste momento a outro estudante, agora o Fernando Pomo Berto, da Faculdade de Direito, para apresentar o tema Direito, Liberdade e Mudança Social. O trabalho teve orientação do professor Cláudio Ganda de Souza. Fernando, bom dia e bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Eu só queria pedir uma ajuda também em relação a colocar o slide que eu queria. Se quiser colocar. Ah, perfeito, obrigado. Acho que agora foi, está Ok. passando. Perfeito, muito obrigado. Então, eu queria dizer, é um prazer, é uma alegria, uma honra imensa estar podendo contar um pouco da minha trajetória de iniciação científica aqui, especialmente depois de tantas falas incríveis. É uma honra poder estar também aqui contando um pouco. Eu queria começar falando um pouco sobre mim, uns detalhes, apenas que, então, esse é o meu nome, Fernando Pomoberto, e eu sou formado em Direito pela PUC São Paulo no ano passado, em 2022. E aí, eu queria também trazer alguns agradecimentos. Eu, primeiramente, queria agradecer a minha família, minha namorada, que me apoiaram em tantos momentos durante essa trajetória da iniciação científica, mas também queria deixar um agradecimento especial ao convite feito pelo coordenador do PIBIC, o professor Dr. John, a própria PUC como um todo. Queria agradecer, sempre uma honra estar ligado à PUC, e o meu professor orientador, que é o professor Dr. Cláudio Granda. Aí algumas informações bem básicas. O nome do meu plano de trabalho individual, que eu realizei a pesquisa, seria a relação entre Estado, democracia, dignidade da pessoa humana e a educação humanística. E isso estava dentro do projeto de pesquisa do professor, do orientador, que seria Direito, Liberdade e Mudança Social, o nome do projeto de pesquisa, pelo professor Cláudio Ganda. E a minha pesquisa, ela surgiu pela união de duas coisas. Um foi o projeto de pesquisa do professor orientador, que simplesmente me encantou, era fascinante, eu vou comentar mais um pouco logo mais, e uma inquietação minha, que eu sentia já há alguns anos, e a união dessas coisas acabou fazendo o começar da pesquisa. E em virtude do tempo limitado que a gente tem aqui na fala, eu não consigo detalhar todos os aspectos do projeto de pesquisa e também no próprio desenvolvimento do trabalho, mas eu queria deixar algumas ideias principais. O projeto de pesquisa visava abordar a educação formal enquanto um instrumento de formação universal, ligado à noção de libertação do homem em todos os desafios da existência. E dentro desse sentido, o projeto de pesquisa ele levava em consideração o poder do Estado de dispor sobre o modelo educacional e como o modelo atual, a forma como o Estado atualmente vinha regulando a educação voltada à atividade profissional, à atividade produtiva, ao invés de considerar plenamente uma formação mais ligada a uma plena liberdade, né? Citado de uma forma muito frequente no contexto brasileiro. E também queria entender como isso, no projeto de pesquisa, buscava entender como isso estava relacionado à concretização dos objetivos e dos princípios da República Federativa do Brasil com os domínios universais teóricos da dignidade da pessoa humana. Então, basicamente, entender como o modelo de educação formal estaria ligado a uma formação que compreende amplos aspectos da dimensão de existência humana, tentar o humano ser livre dos desafios de sua existência, e qual o poder do Estado de regulamentar isso, qual era a forma como as coisas estavam ocorrendo no momento, como poderia ser. E isso era mais ou menos o projeto de pesquisa do professor orientador. E a minha inquietação, ela vinha no seguinte sentido. Eu notava que era muito comum, não sei se outras pessoas têm essa sensação, depois eu entendi que a minha sensação está embasada em muitas coisas que levaram a ela, mas eu tinha uma sensação quando eu assistia algum programa de comentários políticos, ou mesmo até debates políticos ou programas de jornais, em que muitas vezes era falado palavras como Estado, democracia, dignidade da pessoa humana e educação, e isso sempre era dito de uma forma muito descontextualizada e muitas vezes de uma forma superficial. Eu sentia que faltava uma profundidade, entender como os temas se relacionavam, de que forma isso ocorria. E então, assim, se eu pudesse usar até uma palavra mais coloquial, eu achava tudo isso muito solto, né? Então,
O exemplo mais claro que eu queria trazer, eu acho que muita gente já ouviu essa frase, é: educação é a solução, a educação é a chave para os problemas do mundo, é a chave para resolver todas as questões do país. Isso tem algumas perguntas que surgem, né, quando você começa a ouvir esse tipo de discurso. Será, de que forma qualquer modelo de educação, a educação seria uma base em que você melhorando a educação, todo o resto dos problemas sociais que existem naturalmente melhorariam? Então, assim, parece uma coisa um pouco incrédula de se entender. E então, assim, será que a educação também não depende de outros fatores para ela funcionar? Então eu botei essa imagem porque eu sentia que a gente estava na pontinha do iceberg, né? Até um clichê usar uma foto de um iceberg, mas eu sentia que estava diante disso, né? Então eu quis estudar a relação entre os temas que eu coloquei na frase da pesquisa. Então, a democracia, a dignidade da pessoa humana, a relação entre o Estado e a educação. E dentro dessa ideia de que será que a educação, qualquer modelo de educação serve para promover outros assuntos que estão tão ligados a ela, como democracia e dignidade da pessoa humana, quando eu comecei o estudo, eu encontrei indícios que apontavam que não era qualquer modelo de educação, e sim uma educação humanística que levaria à promoção da dignidade da pessoa humana e da democracia. E o que seria, então, essa educação humanística? Então, a educação humanística pode ser compreendida como uma educação que se constrói e se configura com base na ideia de que o ser humano é uma finalidade em si mesmo e visa auxiliar a formação do indivíduo para todas as dimensões de sua existência, especialmente para sua atuação democrática e para resguardar a sua dignidade humana. Ou seja, está além de você ter o ser humano e você enxergar ele como apenas uma parte do processo produtivo ou um pedaço para manter um instrumento de determinada política. E sim você entender que a finalidade é ele, é desenvolvê-lo em suas habilidades, em suas aptidões, em seus desejos, em desenvolver sua capacidade para a vida profissional, mas também para a vida democrática, para a vida em todas as suas dimensões de dignidade. E aí, nesse sentido, começou a ideia de como é que eu vou estruturar uma metodologia para entender esse tema? Porque não é um tema, não tem um livro que abordou esse tema dessa forma, assim, com todas as letras. Então, eu pensei, como eu vou fazer para chegar a alguma conclusão sobre esse tema? Então, o que eu fiz, basicamente, foi uma leitura crítica e reflexiva de uma bibliografia selecionada, com ênfase em livros e artigos científicos de filosofia do direito e da filosofia, e outras áreas afins. Mas, não obstante, tiveram outros materiais de pesquisa, tiveram questões de notícias, relatórios. Então, ao ler muitos livros de filosofia do direito e filosofia, com também outras áreas ligadas, o próprio direito, outras áreas do direito e também, por exemplo, da política, foi observando, analisando esse tema geral, foi achado outros textos que foram chegando cada vez mais perto do tema trazido e olhando vários textos que abordavam a temática sobre vários ângulos, foi possível juntar os pontos e chegar a algumas conclusões interessantes para o trabalho. Mas, basicamente, essa foi a metodologia realizada. Queria também contar que, durante toda essa trajetória, foi muito importante as reuniões com o professor orientador e também uma colega, uma amiga minha, que estava realizando o trabalho dentro do mesmo projeto de pesquisa, com um plano de trabalho um pouco diferente, mas a gente sempre fazia reuniões para conversar, para conseguir orientações, e esse contato foi muito importante para nos guiar ao longo da pesquisa. E com tudo isso que foi realizado, foi possível chegar a algumas soluções, que eu acho que se eu pudesse assim, apresentar esse trabalho só com um slide, é isso que eu colocaria. É entender que, na verdade, todos os temas que estão aqui trazidos, seja a questão do próprio Estado, da dignidade da pessoa humana, da educação humanística e da democracia, eles são interdependentes e eles têm uma relação de circularidade. Eles se retroalimentam. Então, assim, inúmeros exemplos poderiam ser trazidos, mas tentando chegar diretamente à questão da educação, como é muitas vezes trazido. A educação é a chave, basta você resolver o sistema educacional, que você, naturalmente, as pessoas vão se educar e aí elas vão estar mais preparadas para lidar com as coisas da vida e vai resolver todos os problemas da sociedade. Mas entender que a educação, para ela funcionar, ela depende de muitos outros fatores. Por exemplo, uma pessoa, um estudante, ele ou ela precisa ter resguardado sua dignidade da pessoa humana para poder
se inserir nos contextos educacional. Então, a gente viu, por exemplo, casos em que uma pessoa sofre uma violência doméstica e ela, por causa disso, não consegue se inserir no ambiente escolar. Você pode ter o melhor sistema educacional do mundo, os melhores professores, a melhor infraestrutura. Se essa criança está passando por uma situação de casa em que não tem mecanismos do Estado e da sociedade para protegê-la, a fim de que ela esteja bem para poder efetuar diversas esferas da sua vida, seja na educação, seja de outros, o sistema educacional não vai adiantar de nada. E também, assim, o que adianta você ter um sistema educacional bom, vamos dizer que esse sistema ensine sobre política, ensine sobre como resguardar suas dificuldades, seus direitos, se não há mecanismos efetivos de participação na política, ou se a própria política está dominada por interesses que vão além da vontade democrática da população construída. Então, você começa a juntar esses pontos, você começa a entender que tem uma relação circular interdependente entre todos os temas. Então, não é simplesmente a educação que vai resolver magicamente. Tem até uma frase do Paulo Freire muito interessante sobre isso, né? Que ele diz que a educação ela não pode tudo. Mas porque ela não pode tudo, é que ela pode alguma coisa. Então, você entender a relação entre sistemas, uma maneira circular, como cada um se retroalimenta. Acaba que eu não consigo falar todas essas setas, mas eu acho que vendo o desenho dá para dar uma ideia geral do movimento entre as coisas. E aí, então, essas foram as conclusões guiadas pelos resultados obtidos. E aí, o reconhecimento pela pesquisa foi muito bacana, a PUC ter considerado uma das melhores pesquisas de iniciação científica do ano do período de 2021 a 2022, né, terminando no ano passado. Isso acabou levando a um convite que foi realizado para apresentar o meu trabalho na reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na cidade de Curitiba, em julho desse ano. E aí foi um orgulho representar a nossa faculdade nesse evento, a universidade nesse evento, e também, como eu digo no dia de hoje, foi uma enorme alegria e uma honra estar ali. E aí, as minhas considerações finais é que essa pesquisa me trouxe ao presente momento, estou contente de poder falar mais uma vez sobre ela, falaria sempre se ela, se pudesse, e uma pesquisa que me trouxe tanto aprendizado e tanta felicidade em entender o tema e de contribuir. E, por fim, agora eu só espero que contar um pouco da minha experiência de pesquisa pode animar outros alunos na própria experiência de pesquisa deles. Então, se servir assim para contribuir para essa animação, eu espero que ajude. Então, eu queria agradecer, muito obrigado e um ótimo evento a todos.